Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre assistência do plano espiritual na pandemia, nesses momentos que nós estamos passando, né? O nosso planeta, se a gente vê, às vezes dá impressão para aquelas pessoas que não são espiritualizadas, que nós estamos ao léu no universo, a nossa própria sorte, né? Dependendo da nossa própria sorte, sem planejamento nenhum, né? Mas isso não é realidade. Apesar da gente olhar o planeta e achar que está um caos, que não é possível que tenha um comando, porque é desmatamento. A gente vê aqui a Covid, nessa pandemia, envolvendo todo o globo, terremotos, maremotos, tufões, né, furacões, assolando a humanidade. Mas a nossa realidade não é essa de estarmos sozinhos e sem direcionamento no mundo. Estamos sob o comando do nosso Pai, que é Deus. E também sob a orientação de espíritos puros que exercem a vontade de Deus no nosso planeta e estão direcionando a nossa evolução. Veja bem, olha o que nos diz Emmanuel no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, a respeito do direcionamento de Deus em relação ao nosso planeta e à nossa humanidade. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, da qual é Jesus um dos membros divinos. Então, Jesus, que é o governador do nosso planeta, lembra aquela aula da Rose a respeito de Jesus? Ele, junto com uma comunidade de espíritos puros, eles comandam o sistema solar. Então, Jesus, ele possui ministros para ajudar. Então, muitos espiritualistas, né, holísticos, eles falam assim que Jesus foi um dos avatares que encarnou no planeta para nos ajudar. Não. Jesus é o governador do nosso planeta e ele tem ministros que ajudam, nas palavras de Chico Xavier, né, que disse isso a Herculano Pires no livro Na Era do Espírito, e ele diz que Jesus possui ministros. Por exemplo, Buda era um ministro de Jesus, Zoroastro era um ministro de Jesus. Ele diz que aqueles sábios da antiguidade eram ministros, são seres que trabalham junto com Jesus e vieram à Terra para nos auxiliar. Então, sempre a nossa evolução, ela não é assim, foi feita ao léu. Jesus ajudou a formar o planeta, né? Condensou as energias no nosso planeta, formou o nosso planeta, junto com seus ministros, direcionou a evolução de cada ser aqui, de animal, de vegetal, dos minerais, né? Até que culminou na nossa raça, a raça humana, né? Coordenou a vinda de seres de outros planetas de Capela, do sistema de Capela, para habitar aqui, que ajudou a nossa evolução. Então, assim, nós somos muito bem direcionados. E esses ministros auxiliam diretamente Jesus nisso. São engenheiros siderais, são espíritos evoluídos também que ajudam aqui na Terra. E esses grandes sábios, então, que vieram, não são iguais ou melhores do que Jesus. Eles são coordenados por Jesus, tá certo? Então, abaixo desses ministros, existem os instrutores que auxiliam aqui na Terra. Vamos dizer, tem Allan Kardec, Gandhi e outros espíritos grandes que vieram aqui também nos auxiliar. Isso diz Chico Xavier na revista da LBV, Revista da Boa Vontade, né, em 1856. Ou seja, estamos amparados por uma gama muito grande de espíritos evoluídos que estão aqui direcionando nossa conduta, nos auxiliando no nosso progresso. Então, estamos totalmente sob o amparo e orientação de Jesus,
certo? Não tenhamos dúvidas quanto a isso. Não está o caos na Terra. O caos que está faz parte do aquilo que nós, humanidade, estamos fazendo, né? Mas Jesus está coordenando as ações espirituais para o nosso bem. Então vamos lá. Os ministros de Jesus estabeleceram com ele um plano, programa de evolução para a nossa coletividade planetária, né? Então a gente está sendo cumprido de acordo com o que a gente está dando de resposta a esses planos, acontecimentos, ações aqui. Então nós estamos sendo amparados pelos ministros do Senhor, né? Que não nos deixa, como o Senhor Jesus, como Deus, não nos deixam órfãos, certo? Mas há um planejamento em tudo. Então esses desastres, esses desencarnes em massas que nós temos vendo agora na pandemia, tsunamis, né? Não pegou o plano espiritual de surpresa. Eles já estavam orientados, eles já estavam se preparando, porque eles sabem, eles são orientados a respeito do cronograma espiritual que tem que se implantar na Terra. Então, os desencarnados são recebidos no plano espiritual pela equipe espiritual das cidades que lá existem, né? Vemos aqui, ó, nas imagens, eles preparados, né, para receber essa grande coletividade de desencarnes que nós estamos tendo. Postos de socorro no plano espiritual ampara, recebe a todos os desencarnados que não têm condições. Tem desencarnados devido ao tipo de vida que levou, muito materializada, fazendo coisas muito erradas, elas passam pelo o resgate, pelos umbrais pesados, né? E aí não podem ser atendidos de pronto pelo plano espiritual superior, né? Mas serão atendidos, são socorridos, é que eles não dão condição. Então, o dia que eles derem condições, também serão socorridos. Mas aqueles que desencarnam e dão condições para receber o amparo, eles são levados para esses postos de socorro, cidades espirituais, no plano espiritual. Eles ficam em hospitais espirituais para sua recuperação, eles recebem um tratamento espiritual, um esclarecimento do que ocorreu, né? E então a gente vê, às vezes, familiares que desencarnaram nessa pandemia, a gente vê conhecidos, mas tem uma certeza, eles são amparados de acordo com o que dão a oportunidade de receberem esse amparo, né? Então veja lá, e a gente às vezes muito saudosos, machucados, porque não puderam nem dar um tchau, né? Despedir daquele que entrou para a UTI e acabou desencarnando longe dos familiares, né? Mas tenho a certeza, eles recebem também a nossa visita do plano espiritual. Veja aqui, ó, desencarnados irem a palestras lá e também a visita daqueles que já morreram, né? E que eles são caros, são familiares. Então a gente pode sim visitar os nossos desencarnados. Não é um adeus, é um até logo. E a gente, através do sono, se eles tiverem condições, e a gente também em condições boas, a gente pode ir lá visitar. Então que a gente assim não sofra tanto. É difícil, é um resgate, é uma coisa que a gente está passando, porque a gente tem que passar realmente, resgatar nossos débitos e aprender, mas a gente vai ter com eles mais à frente, né? Não foi assim uma separação, né? É só um até logo. Então, eles montaram também os espíritos, postos de socorro nas cidades aqui, às vezes em praças, né, para ajudar aqueles desencarnes, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, foram desencarnes assim muito grandes. Aqui também em Araçatuba, teve uma época que as pessoas desencarnaram muitas no mesmo dia. Então eles montam postos de socorro de acordo com a necessidade para receber esses espíritos. Veja que nos centros espíritas, nos templos religiosos, esses espíritos são recebidos nas palestras públicas, olha lá, para receber o amparo espiritual e esclarecimento que eles estão desencarnados. Hoje, as palestras são feitas online, mas os oradores estão lá. E é muito importante, veja bem, a nossa oração de casa para auxiliar esses espíritos que estão lá. Então, a gente orar junto, acompanhar as palestras, né? Eles são esclarecidos.
Também são levados às reuniões mediúnicas para que eles aqueles que têm mais dificuldade de esclarecimento ou revolta, possam dar comunicação através de médiuns e receber tudo aquilo que necessitam, seja esclarecimento, seja melhora vibratória, mas eles são também amparados, tá? Nos hospitais terrenos, os médicos, os enfermeiros estão sempre sob o amparo espiritual. Todos eles, todos os pacientes. Aí, como eu disse, a receptividade é de acordo com a evolução do espírito. Uns, né, se deixam ser amparados, outros são mais difíceis, acabam tendo, pela perturbação em que se encontram, indo para outros lugares espirituais, mas o amparo não falta. A todos são amparados, tanto para ter a melhora, como para ajudar o desencarne, eles são assistidos. E depois que atendidos, são levados em comboios para o plano espiritual. Às vezes volitando, né, com a ajuda dos espíritos bondosos, às vezes em ônibus espirituais, que aqui param os aérobus, que param e levam as pessoas, tá? São amparados, são auxiliados, tenhamos essa fé, esse esclarecimento em nós, que isso evita que a gente se revolte, evita que a gente sofra muito, né? Vamos lá, e nós em nossos lares, nós também estamos sendo amparados em nossos lares. Os espíritos estão nos auxiliando, eles vêm até os nossos lares, auxiliar os espíritos familiares, aqueles espíritos amigos. Nós não estamos ao léu, não, tá? Estamos sob o amparo divino, cada um está recebendo esse amparo conforme necessita. Só que eles não fazem o trabalho que nos compete. Veja que eu preciso me elevar, orar, pedir, entrar em sintonia. Eles tentam nos auxiliar, mas a gente tem que dar condições. Veja que a gente tem que fazer a parte da gente, ó, se proteger, né? Porque não adianta falar os espíritos vão me auxiliar, estão auxiliando, eu saio sem máscara, eu saio de qualquer jeito. Não. Faz parte da programação também espiritual que a gente fique recluso e que a gente auxilie conforme a gente pode, porque tem pessoas passando fome, tem pessoas passando doenças, a fome aumentou, né, no mundo todo. Então a gente tem que encontrar uma forma de ser solidário através das doações, através do serviço direto, cada um conforme pode, né? Então, assim, façamos a nossa parte. O plano espiritual está nos auxiliando, os ministros de Jesus. Só que a gente também precisa colocar em condição de segurança e de receber o amparo. E também de amparar o próximo, né? Vamos lá. O que nós estamos colhendo é aquilo que a gente plantou. Nós temos o livre-arbítrio. Jesus e seus emissários, seus ministros, seus instrutores, sempre estão nos auxiliando, né? Sempre nos lembrando ao longo dos séculos para a gente se melhorar, que esse tempo ia chegar. Então, cada um usou do seu livre-arbítrio e hoje a gente colhe. Não quer dizer que as pessoas que estão desencarnando, que elas são colhendo porque elas foram maus. Tem os nossos avós, às vezes pais, mães que desencarnaram e eram pessoas muito boas. Essas pessoas estão indo para reciclar porque alguém tem que reencarnar depois, né? Mais para frente, voltar a formar família, né? Uns estão desencarnando sim para ir para outro planeta, porque já não comportam mais aqui, não estão num equilíbrio para habitar um planeta regenerado, e outros estão desencarnando para reencarnar posteriormente, aqui mesmo. Mas cada um está sendo avaliado e cada um vai recolher aquilo que plantou. É uma punição? Não é uma punição, não é. É a maior ajuda que eles podem nos oferecer. Porque, veja bem, está sendo oferecido para nós um realinhamento às leis divinas. Está nos sendo dada a oportunidade, já no último momento, da gente
tomar novamente retomar a nossa evolução, certo? Seja para alguns que desencarnaram lá no plano espiritual, vai aprender e vai renascer melhor aqui, seja aqueles que ficam aqui, estão tendo a oportunidade da melhora. Vamos lá? Como? Porque pela lei do progresso, não é só o nosso planeta que evolui, ele evolui, então precisa ter essa mexida física desses tsunamis, precisa limpar a atmosfera, precisa refazer, melhorar as terras que foram submergiram, elas vão voltar férteis. Tem terras na Europa que não dão mais nada. Então, vai ter uma mexida física no planeta, faz parte da lei do progresso, mudança de polo magnético, né? A mudança do eixo da Terra, tudo isso é uma previsão espiritual já. Mas também tem que ser seguida da nossa melhora moral, né? O planeta vai evoluir e a gente também. Só que a gente está meio atrasado nisso. Então, está nos sendo dada a oportunidade para a gente se melhorar, nos melhorarmos. Então a gente precisa parar. O que essa pandemia fez? Vamos pensar, ó. Ela nos fez tirar a lente muito aumentada do nosso olhar para o externo. A gente trabalhava o dia inteiro, estudava e nisso, naquilo, o dia inteiro, né? Chegava em casa, comia e dormia. Aí chega o final de semana, balada, vamos para isso, vamos para aquilo, cada um, vamos viajar, vamos, né? Só fazia isso. Essa pandemia veio nos colocar para dentro de casa para olhar para a gente. É o olhar para dentro da gente. Para a gente se o que eu preciso me melhorar. Olha, não tem mais ficar bailando ou viajando ou só pensando em coisas materiais, né? Eu preciso olhar para mim, o que eu estou precisando para poder ficar nesse planeta. O que eu estou precisando para poder estar à altura da evolução que é necessária para ficar aqui. Vamos lá, ó. Se nós estamos sofrendo, as causas a gente sabe. É a lei de ação-reação, é o resgate do passado. Vivemos várias vidas. Se a gente for ver a história da humanidade, não é nada legal. Então, nós estamos tendo um resgate coletivo para adiantamento dos nossos resgates. Pelo mínimo, como nos disse Jesus, né? Nós estamos tendo ali, então, várias dores ao mesmo tempo, porque nós perdemos tempo, nós não aproveitamos isso nos séculos passados. Então, nós precisamos agora resgatar, melhorar com consciência. E a causa do sofrimento também é nessa vida. Olha lá, a gente não fez a tarefinha de olhar para dentro. Eu estou, assim, relutando em não fazer aquilo que eu devo. Então, está me trazendo sofrimento. Veja bem, olha lá, ó. A gente tem dificuldade de perdoar, né? De aceitar o que está acontecendo. Quantos não aceitam porque não está na escola presencial, porque não está indo para o shopping, e está trazendo dor e abalo na saúde, né? Revoltas. Vamos pensar, olha lá, isso daqui é um período para reflexão e mudança, para elevar meu padrão mental. Trabalhar junto à minha família. Em que sentido? Trabalhar o meu relacionamento, olhar meus pais ou meus pais me olharem de outra forma. Entender que nós estamos aqui para resgate, para entendimento entre as pessoas da família. Olhar para isso, a gente estava olhando só para os amigos de fora, para as coisas de fora. Né? Melhorar aquilo que eu falo, melhorar os meus pensamentos. Será que eu sou uma pessoa controladora? Que eu fico controlando a vida dos outros? Que eu fico querendo que os outros ajam da forma que eu quero? Eu quero meu livre-arbítrio, eu dou? Entendeu? São tantas questões para a gente pensar, para a gente refletir, né? É fazer o bem. O quanto que eu faço do bem? Você vê quantas pessoas necessitadas, né? O quanto que eu já fiz na minha vida, é oportunidade de auxiliar. E dar atenção para o que realmente importa. Não importa o carro, não importa a casa, não importa a roupa. Claro que nós precisamos de tudo isso, mas não em excesso. O importante para nós agora é nos melhorarmos intimamente, ficar nesse planeta e acompanhar a evolução necessária, que é necessária para estar aqui.
Isso é importante. As coisas simples. Jesus dizia: a terra é paradisíaca. A gente sofre porque a gente quer ter 2, 3 carros. A gente sofre porque a gente quer ter uma posição. Eu quero ser um doutor honoris causa. Para quê que eu quero ser? Para ajudar a humanidade? Para trazer conhecimento? Para ajudar as pessoas? Para me ajudar? Ou eu quero só para ostentar? É isso que é necessário. A gente confrontar o nosso íntimo. Eu estou fazendo o bem porque é legal, a pessoa está me vendo e está vendo que eu sou uma pessoa boa? Ou estou fazendo bem porque eu senti que eu preciso ajudar o próximo, que eu preciso me ajudar? Temos que questionar o que estamos fazendo nessa vida, as coisas que a gente faz. Eu trabalho para ajudar a humanidade, eu só trabalho para ganhar dinheiro. Ou então, se eu trabalho para ganhar dinheiro, eu faço do meu tempo vago, desse dinheiro que eu ganho, o bem para o próximo? Porque nem todo mundo trabalha no que gosta, né? Mas isso gera um bem para mim ou para o outro, uma evolução. É isso que a pandemia, nos colocando dentro de casa, está querendo nos ensinar. Né? Que a gente possa olhar o mundo com os olhos da vida eterna. A gente está olhando no imediatismo. Olha, nós vamos evoluindo, planeta de primitivo, expiação, regeneração, felizes, mundos felizes e celestes. Né? Mas tem uma transição, nós estamos nela. Então a gente tem que ver que o que importa é a nossa evolução e não as coisas materiais. Vamos olhar esse período como uma oportunidade, não só com tristeza e doença. Né? O amparo divino se faz para nós, mas essa mudança, quebrar essa casca, evoluir, trazer a luz para nós, isso depende de nós, o nosso estudo, o nosso fazer o bem ao próximo e a nossa reforma íntima. Pessoal, é isso aí, fiquem em paz, um beijo para todos, tchau!